Se foi dos movimentos sociais, né? Dos anos Isso, 70. Até antes dos movimentos sociais, acho que esse é o ponto que você trouxe, a discussão, por exemplo, que o Silvio de Almeida faz na discussão da questão do racismo, mostrando o que é a questão do capitalismo com elemento fundamental, o que foi o liberalismo e como instrumento fundamental de legitimidade do racismo no século XVIII, XIX, a própria ciência como instrumento, acho que a pseudociência como instrumento de legitimidade, e acho que esses são pontos, né, Virginia, que reforçam esse argumento dos aparelhos privados hegemônicos, e mais ainda, como pensar as formas de luta é ampliar e não ficar preso apenas no sentido corporativo de classe. Foi um ponto que a Virginia trouxe, chamou a atenção, eu estou só fechando. E qual foi o ponto que eu quis trazer nessa discussão, Virginia, que eu acho que é importante? Isso eu nem escrevi ainda, então... Mas o diário aqui é meio assim. Sobre isso, eu estou tentando escrever agora. Maravilha, porque o diário aqui também eu falo coisas que eu nem escrevi ainda dos papos. Em algum momento eu pretendo escrever, mas eu assim... já venho falando isso, amadurecendo isso há bastante tempo, porque essa é uma discussão cabeluda, é uma discussão difícil de fazer e a gente precisa enfrentar. E você sabe que eu te puxei para essa conversa exatamente porque eu sei que é cabeludo, mas é preciso enfrentar. Então, agora, o ponto que eu queria chamar a atenção, Virginia, que você trouxe, isso tem a ver com o mundo, tem a ver com o Brasil, o quanto a reconfiguração do capitalismo mundial, aquilo que você estava falando, e a própria reconfiguração do capitalismo brasileiro em determinados momentos, mas aí vamos olhar o mundo, o quanto isso vai gerar uma reestruturação do mundo do trabalho. Aquilo que você falou, o trabalhador ele nem se percebe enquanto sendo explorado. O exemplo clássico do Uber. O Uber é tão profundo isso porque é o seguinte, o capitalista não precisa mais nem comprar capital fixo, nem adiantar salário para depois realizar a mercadoria. Por quê? O Uber, ele compra ou ele aluga o capital fixo, que vai ser o carro para ele realizar o serviço, e mais ainda, a Uber, vamos dizer assim, obtém a realização no ato da compra e venda de quando ele realizou. Eu não preciso adiantar nenhum tipo. E esse trabalhador acha que ele é autônomo, que ele é empresário. Ou seja, embora o capitalista adiante alguma coisa, porque ele adianta duas coisas que são centrais, né? A primeira delas é o controle sobre o motorista. O controle... Isso aí eu trabalhei, né, naquele artigo sobre a uberização. Sim. Eu estou puxando exatamente para esse artigo. Não era sobre o Uber, era para tentar entender que a mudança que a gente está vivendo é do emprego ao trabalho. Assim, o trabalho era definido para a gente, de certa maneira, como uma relação de emprego. E o que a gente está vendo é que a expansão do capitalismo, na proporção que admite na atualidade, converte, né, essa relação de trabalho numa relação nua e crua, sem a mediação contratual do emprego. Né? Você tem razão, o dono do Uber não gasta com os meios imediatos de produção, né? Porque os meios imediatos de produção estão sendo expropriados daquele trabalhador, que aquele carro vai acabar e aquele trabalhador dificilmente vai conseguir repor aquele carro. Não... E se ele estiver alugando um carro, na verdade ele está pagando esse carro permanentemente para outro capitalista que, em geral, inclusive, apoia o Uber, né? Que vem a ser, por exemplo, o caso da Localiza, que é a empresa do Salim Matar, que faz, junto com a Luísa Trajano, lá
o APH das mulheres, só para dar, já que a gente deu o exemplo, vamos dar o exemplo completo. Mas o capitalista adianta pelo menos duas coisas fundamentais. O controle do trabalhador, que é impressionante, isso é impressionante, o trabalhador por aplicativo e agora o trabalhador online, nas suas variados formatos, é controlado cada segundo da sua atividade e é controlado em todas as dimensões. Esse é um lado, né? E o segundo lado é a centralização monetária, porque para esse negócio funcionar tem de ter cartão, tem de ter maquininha de cartão e tem, portanto, de assegurar que esse dinheiro circule internacionalmente a toda velocidade. Então, para isso funcionar, eles também têm de corromper, e eu vou usar o termo corrupção, porque o capital é corrompedor por definição, você tem de conseguir corromper o direito. Porque o Uber é ilegal, ele implanta uma prática. Depois que você tem um conjunto de pessoas que depende daquela prática, você legaliza uma prática ilegal. É isso que eles fazem. Mundo afora. Nem sempre conseguem. De vez em quando tem uma derrota, mas eles escamoteiam essa derrota e tentam transformar. Agora, a reconfiguração do mundo do trabalho, ela vem, a meu juízo, no sentido da reconfiguração das classes trabalhadoras, ela vem não só do uso da tecnologia, eu acho que é um pouco ao contrário, a tecnologia é que vem para explorar essa massa disponível de trabalhadores. Ela vem principalmente do fato de que o capitalismo é expropriador. Então, ele está permanentemente expropriando populações do campo, pelas mais variadas razões. Ele não está expropriando aquela população para ter trabalhador para ele. Ele está expropriando porque ele está interessado ou na madeira da floresta, ou nos minerais da floresta, ou eventualmente, em arrasar a floresta e fazer pasto para gado, que é o que nós estamos assistindo. Ou para especular com o valor da terra, né, Virgínia? Ou para especular com o valor da terra. Exatamente, disso resulta expropriações massivas. O Brasil já expropriou 85% da sua população. Então, nós hoje temos 85% da população brasileira nas cidades e apenas 15% no campo. E esse processo aconteceu durante o século XX. Mas nós estamos vendo na Índia que ainda tem uma massa importante de camponeses. Lembrem-se, Índia e China são os dois países mais populosos do planeta. A China está com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de habitantes, e a Índia deve estar em torno disso, é um pouco menos, e o que se espera é que a Índia passe a China. Mas agora a China acabou de mudar a política. Ela já tinha flexibilizado o filho único e agora ela está permitindo até 3 filhos, né? Então, está permitindo, não, está estimulando o 3º filho, o que já é até algo diferente. Então, principalmente na Índia, a expropriação dos camponeses é de uma brutalidade impressionante. Acho que a gente nem sempre se dá conta. Este ano, de 2021, teve uma greve de camponeses na Índia que mobilizou 250 milhões de pessoas. Milhões. E por que esses camponeses entraram em greve? Porque o governo Narendra Modi, que é proto-fascista, feito o governo Bolsonaro, está tentando passar um acordo com os bancos e com as grandes empresas para o financiamento aos camponeses. E os camponeses já sabem que isso é passar a corda no pescoço. A Índia teve,
eu acho que nos últimos 10 anos, em mais de. A gente não tem os números precisos, e as informações são bastante díspares, mas falam entre 150 mil e 300 mil suicídios de camponeses por endividamento, sobretudo por endividamento. Então, essa é a primeira reconfiguração, que é permanente dentro do capitalismo, é a expropriação do povo do campo, que vai trazendo população, vai expulsando população do campo, e essa população que não tem mais meio de vida precisa vender força de trabalho, precisa vender alguma coisa, porque ele só vai sobreviver comprando alguma coisa. Portanto, ele precisa viver no mercado, e para o trabalhador viver no mercado é vender força de trabalho. Só que o capitalismo expropria, mas não oferece emprego, né? E agora nem trabalho. Vai oferecer, sim, cada vez condições mais rebaixadas de trabalho e exploração cada vez mais intensa. Então, à medida em que tantas massas de população estavam disponíveis no mercado de trabalho, por razões as mais variadas, a gente vai assistir uma segunda forma de expropriação, que eu chamo das expropriações secundárias, que são as expropriações de direitos, que é de novo te recolocar na situação, colocar a população na situação de mercado sem nenhuma proteção. É exatamente como o expropriado do campo. Se você perde o direito à aposentadoria, perde o direito a férias, perde a garantia da jornada de trabalho, perde os direitos que o patrão não pode te mandar embora de qualquer maneira, porque acordou de ovo virado e agora vai te mandar embora. Se você perde isso, você novamente está totalmente disponível para o mercado de trabalho. Você não tem nenhuma defesa. E essas foram defesas que tinham sido construídas ao longo dos últimos 150, 200 anos, né? Não são... Ô Virginia, e essas defesas foram construídas, que elas foram destruídas, sobretudo, de forma acelerada no momento recente, aquilo que você tem desenvolvido tem como contraponto a nova forma de expropriação, como no contexto histórico atual, o capitalismo se expressa com o predomínio do capital portador de juros. Então, eu acho que é importante porque fazer essa conexão e fundamental. Eu queria te ouvir, porque você até falou aqui dos bancos tentando empurrar o crédito para os pequenos proprietários, ou seja, o que as pessoas, na linguagem do economês, chama de financiarização, de forma mais com cuidado, que a gente, no campo do marxismo, está chamando assim, do predomínio social do capital portador de juros, que é o outro lado da moeda desse processo que você acabou de apresentar, de eliminação, de expropriação e eliminação de direitos. Fala um pouco do que você desenvolveu, inclusive, eu sei, no seu livro lá de 2010. Bom, é uma discussão que é uma discussão complexa, porque, bom, eu perfilo bastante com o Lenin, porque a definição que o Lenin vai trazer do capital financeiro, esse termo não está no Marx, capital financeiro não está no Marx, apesar da tradução brasileira, de uma das traduções brasileiras ter nomeado o capital portador de juros capital financeiro, fez isso porque se inspirou na edição francesa, que, por sua vez, decidiu que o capital portador de juros no Marx era igual ao capital financeiro do Lenin e, portanto, traduziu por capital financeiro. Não deixa de ter uma certa relação, mas eu parti do Lenin, né, da estreita conexão física entre o capital industrial, lembrando que capital industrial é capital produtor de mais valor e não meramente capital fabril, né, é o que garante a drenagem da força viva do trabalho e portanto, o mais-valor ou a mais-valia, e do capital industrial com o capital bancário. Lembrando que o capital bancário é a associação dos capitais em oitiva, dos capitais em alqueire, dos capitais eventualmente parados dos grandes proprietários e que são reunidos nos bancos e
nessa reunião, alcançam uma escala que não teriam na mão de nenhum outro capitalista e que, portanto, precisa voltar para a drenagem de mais valor. Bom, lembrando esses elementos, o capital financeiro é a unificação dessas duas entidades. E, a partir do Lenin, eu voltei para o Marx, né, para a leitura do livro 3 do Marx, que eu já devo ter lido sei lá quantas vezes, mas... E aí ficou claríssimo que, de fato, o capital financeiro do Lenin parte do capital portador de juros, da seção sobre o capital portador de juros do Marx. O Marx já mostra esse processo que ele chama da propriedade abstrata do capital, ou da pura propriedade do capital, que ele vai dar como exemplo os bancos, mas não são só os bancos, e ele mesmo diz isso. De qualquer forma que reúna capitais, precisa funcionar como capital. E o que é funcionar como capital? Extrair mais valor. Capital só existe extraindo mais valor. Então, portanto, qualquer análise que a gente faça sobre a financiarização, sobre a especulação, sobre o capital fictício, sobre o rentismo, todos esses são elementos que existem no capitalismo, são elementos reais. Mas qualquer análise precisa encontrar o nexo entre... Se nós estamos no capitalismo, nós precisamos encontrar o nexo entre as formas de exploração da força de trabalho e a forma da propriedade do capital, a maneira pela qual a propriedade do capital se manifesta. E eu acho que é nesse sentido que eu insisti muito, atenção, é o capital portador de juros, é aquele capital que já é a reunião de formas de trabalho pretérito passado sob a forma dinheiro, precisando extorquir mais valor, e que, portanto, ele tem... Eu faço até uma imagem que eu usei bastante em sala de aula, dizendo que ele parece uma bomba de drenagem dupla, com dupla função. Por um lado, ele drena todos os capitais, ele não só drena os capitais, como ele drena todos os recursos monetários disponíveis. Então, ele é um sugador, capital portador de juros, um sugador de recursos disponíveis. E, por outro lado, ele é uma bomba de empurrar extração de mais valor. Ele tem uma dupla função, que não são só os bancos que cumprem. Os fundos também cumprem. É isso que eu ia te perguntar, Virginia. Previdência, os diversos fundos, na atualidade, que reúnem recursos, capitais e outros recursos, porque, por exemplo, fundo de previdência não era capital. Ele estava separado, ele não podia investir como capital. Quando isso é autorizado, ele é um devastador das relações de trabalho. Ele vai funcionar para que ele lucre como capital, ele precisa ferrar a classe trabalhadora que o sustenta. O fundo. Que dá o aporte para o fundo. Exatamente. Mas ele vai se autonomizando, e ele vai se autonomizando principalmente na figura do gestor. Porque a gente não pode pensar o capitalista só como o proprietário último. Agora vai juntar tudo que a gente falou, Dudu. Eu sei. O proprietário último, ele é o proprietário mais importante de uma cadeia de proprietários ou semiproprietários ou gestores proprietários. E não é por acaso que a mudança do capitalismo managerial para o capitalismo de gestão atual é através da coparticipação acionista na empresa. Se trata de realmente construir uma espécie de cadeia de capitalistas, né, de sequência de capitalistas, dos mais diversos portes, que estão entrelaçados não apenas no interesse, mas também na necessidade de que aquele troço dê lucro. Vamos pegar o caso das escolas que estão sendo privatizadas, das escolas privadas no Brasil. Uma enorme centralização está acontecendo. E está acontecendo nos últimos 20 anos. Nós temos hoje, talvez, a maior empresa, a Cogna,
é uma das maiores empresas de educação, é a primeira ou a segunda do mundo, empresa privada de educação. Lógico que tudo que ela não faz é educação. Elas compram as escolas, mas nem sempre mudam os rótulos. E elas não compram necessariamente a integralidade das escolas. Elas compram parcela das ações das escolas, de algumas escolas, mantém o rótulo e vão reestruturar essas escolas para que elas sejam mais rentáveis. Muitas vezes, quem é que fica na gestão da escola? O antigo dono, que deixou de ser o dono 100% e agora é dono 30%. Mas ainda é dono comprometido com a propriedade dele e com a propriedade do outro. E mais, por que eu vou juntar? Também aqueles que estão dirigindo aparelhos privados de hegemonia empresariais, né? Porque aparelho privado de hegemonia pode ser também da classe trabalhadora, hein? Sindicato, partido, entidades associativas populares também é aparelho privado, a gente pode dizer de contra-hegemonia. Mas também aqueles que dirigem aparelhos privados de hegemonia empresariais são necessariamente tão burgueses quanto os proprietários. E isso é um negócio, eles têm de gerir aqueles aparelhos, e não à toa, hoje em dia, isso se chama investimento social. O nome mudou, e inclusive tem de ter lucratividade. Eu e Eduardo orientou uma tese, né, da Daniela, que é uma tese maravilhosa, em que mostra que... Da Laura. Falei a Daniela, desculpe. Da Laura. Desculpe, Laura, querida. E a tese da Laura é extraordinária e mostra o quê? Uma das entidades sem fins lucrativos comanda o Bradesco. Imagina se aquilo não a Fundação Bradesco, que se vende como a defensora da educação. É ela que controla o grupo Bradesco. O próprio Bradesco. É a cidade de Deus, né? E a fundação tem a maioria das ações do banco. Bom, aí tem uma discussão grande. O que eu acho que é fundamental para a crítica da economia política é lembrar três ou quatro elementos. Capital não existe sem trabalho. Se existe sem trabalho, não é mais capital, a gente tem de ver o que é. Só existe capital. Capital é uma relação social de drenagem de mais valor. Então, portanto, é despropriação e drenagem de mais valor. 2, a classe dominante, se o capital é cego no seu processo de reprodução ampliada, a classe dominante não pode ser cega. A classe dominante precisa, do Estado e 2, de se coordenar. Quanto maior a escala da centralização e da concentração e, portanto, quanto maior a complexidade dessas classes dominantes, mais ela precisa se coordenar, tanto para dizer ao Estado o que fará, quanto para formar a classe trabalhadora. Agora, e foi isso que ela fez nos últimos 50 anos, principalmente, mas mostrou os seus limites, e os limites estão na emergência do fascismo. Agora, essa é outra discussão, né, Dudu? Não, e aí esse ponto que eu acho que é interessante, Virgínia, e para a gente trazer que, depois dessa aula, vamos dizer assim, essa conversa-aula, sem dúvida nenhuma, mostrando essas dimensões do que é o capitalismo, a forma de exploração, a questão política, eu queria trazer, você mostrou quais são os limites. Os limites é o seguinte, como é que você mantém, e aí, vindo para o caso brasileiro, se você olhar, o que a gente está vivendo desde 2014, 15 em diante, o quanto há dificuldade e que está associada à queda de lucratividade, como eu já tenho apresentado aqui, mas não só, a manutenção de controle, a própria disputa, como você já deixou isso muito claro, entre os vários aparelhos privados hegemônicos da extrema-direita e dos liberais, que se juntaram e depois entraram em disputa. Aí basta ver o que está acontecendo hoje. E, ao mesmo tempo, e aí eu queria para te ouvir, para depois a gente abrir as perguntas. Eu sei que hoje foi dureza aí, muita coisa, senão
Se deixar, eu ficaria aqui horas com a Virgínia, e o pessoal também aqui horas, mas o que eu queria chamar a atenção, Virgínia, é o quanto, nesse sentido, o próprio governo Bolsonaro não é uma articulação dessa burguesia, mas é fruto exatamente desses sobressaltos, tensões, problemas, e aquele que aparece naquela conjuntura e configuração que permite esse alinhamento, vamos dizer assim, numa dimensão da mudança de regime, porque como Bolsonaro quer destruir tudo e, ao mesmo tempo, implementar alguma outra coisa, e eu queria te ouvir o quanto, nesse sentido, essa burguesia e mesmo seus aparelhos hegemônicos, eles estão conectados com Bolsonaro. Ao mesmo tempo dizendo que, vamos dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, mas é uma articulação completa. E sua grande maioria, mesmo com alguns intelectuais liberais, intelectuais orgânicos, liberais, façam uma crítica, mas a grande burguesia, os grandes segmentos, a mega burguesia, está num profundo alinhamento. E aí a gente volta para aquela discussão, ou seja, as formas de extração do capitalismo, as formas de dominação, num contexto brasileiro de muita instabilidade, porque a dificuldade, inclusive, de coordenar as instituições, porque a bola de neve da sua metáfora continua descendo morra abaixo. A bola de neve virou avalanche, e a avalanche continua destruindo terra arrasada, e parte dessa burguesia tentando aproveitar e saquear o máximo possível nesse processo. Eu queria te ouvir, porque isso se conecta com as nossas especificidades aqui, mas a especificidade a singularidade a partir desse universal, dessas formas de extração, de acumulação primitiva que está em curso, agora, num contexto de uma completa desinstitucionalidade ou crise institucional, que isso, inclusive, dificulta a própria organicidade da burguesia, porque o Estado organizado é um elemento fundamental como instrumento de estratégias dessa burguesia. Eu queria te ouvir nessa conexão para olhar o que a gente tem vivido no período recente, juntando esses elementos. A questão é enorme. Eu sei, mas fecha isso. Assim, e pedindo, avisando a todos que, digamos, são muitas hipóteses que me parece merecem aprofundamento. Não são hipóteses que eu tirei da cabeça, fui dormir e acordei, oba, eu acho que é isso, mas a gente sabe que para muitas dessas coisas a gente precisa de muito estudo, né, para conseguir... E antes de deixar você seguir, eu fiz essa pergunta exatamente como você vai botar muitas hipóteses, precisa muito estudo, eu garanto, eu só volto em breve para a gente ouvir exatamente essa segunda parte. Bom, então, vamos aqui. A dinâmica que as burguesias brasileiras e suas asseclas, mas quem politicamente organiza e orquestra internamente é a burguesia brasileira, ainda que ela esteja coligada com outras tantas e aprendendo com outras tantas e, eventualmente, devendo a outras tantas, ela é uma... politicamente, é ela quem se move diretamente no espaço. As burguesias, ou o conjunto das direitas no Brasil, na década de 90, apostaram muita ficha em dois elementos. Um, corromper o processo eleitoral. Venceram, certo? Corromperam o processo eleitoral, foi totalmente corrompido, virou um balcão de negócios. E o segundo foi tentar se preparar para situações eleitorais, expandindo essa malha de aparelhos privados de hegemonia, agindo nas mais variadas direções. Mas eu quero me concentrar aqui nos aparelhos voltados para o trato com os setores populares, especialmente todos pela educação, que são os mais conhecidos, né? A Fundação Ayrton Senna, o GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, o Instituto Etos. Houve uma quantidade enorme, eu recomendo a leitura do livro do Flávio Casimiro, sobre a nova direita no Brasil, porque ele dá bem esse painel. Essa atuação foi impressionante, foi a primeira vez que as burguesias brasileiras tiveram uma atuação de cunho hegemônico no Brasil, no sentido de intensificar as atividades de convencimento e com muito pequenas
compensações materiais para alguns segmentos das classes trabalhadoras. Não foi uma característica só brasileira, foi internacional. A extrema-direita, os grupos integralistas, fascistas, nazistas, existiam antes, continuavam a existir, mas eram grupos, digamos, de reserva, eram forças de reserva. A partir da primeira década do século XXI, e aí eu recomendo os estudos do Gilberto Calil, tem uma sequência de estudos lá na pós-graduação de História da UniOeste, que é absolutamente extraordinário sobre as formas de organização das direitas, já mostram que ali, por volta de 2005, alguns grupos da extrema-direita já estão se reconfigurando. A gente ainda não sabe, ou não tem claro, quais as conexões internacionais naquele período. Mas possivelmente já tem conexões internacionais. A gente tem outro estudo formidável do Vicente Gil, também historiador, que defendeu uma tese na UFRJ preciosa, sobre a contra-revolução preventiva no Brasil, onde ele mostra os grupos de extrema-direita agindo dentro do Estado brasileiro. Mas ele para em torno de 64. E a gente está falando agora do século XXI. E não é impossível imaginar que alguns grupos empresariais agiam nas duas pontas. Agiam nas entidades voltadas para o convencimento popular e agiam na solidificação de entidades de extrema-direita absolutamente intolerantes. E eu estou falando especialmente do grupo do Gerdau, da família Gerdau, que estava no governo Dilma, no braço direito do governo Dilma. Recentemente teve uma tese do Anderson Tavares, defendida, mostrando a atuação da Gerdau na reformulação para a gestão do Estado brasileiro. Então, por um lado, e estava na direção do Todos pela Educação, ele estava em todas. E também no Instituto de Estudos Empresariais e no Instituto da Liberdade do Rio Grande do Sul, que foi o instituto que lançou praticamente todos os grupos de extrema-direita no Brasil. Então, por aí a gente tem uma conexão entre eles, mas seguramente há outras, e isso tudo depende de pesquisa e pesquisa atenta. Então, o que vem acontecendo, portanto, quando o governo do PT entra, ele suscita imediatamente reações pela direita, pela extrema-direita, que vão intensificar formas organizativas contra o simples fato da existência de um governo que se chama Partido dos Trabalhadores, não importa o que ele fizesse. Mesmo que ele estivesse ajudando a burguesia, ele estava. Mas continua a atuação, então a gente tem um grupo de extrema-direita começando a crescer e uma atuação acelerada em uma prática generalizada desses que a gente pode dizer que se apresentam como mercantil filantropia. É uma filantropia mercantilizada, voltada para coitados dos pobres, coitadas das mulheres, coitadas... Depois eles falam de coitadismo que eles próprios estimularam. 2013, no Brasil, mostra que essa malha de aparelhos privados de hegemonia não é suficiente para conter e direcionar se as massas trabalhadoras forem para a rua. Olha que eles usaram todo o peso deles, né, principalmente a Rede Globo, e, nesse momento, eu acho que... Essa é uma hipótese que eu acho que tem de ser trabalhada. O que me parece é que a direção política das classes dominantes, que vinha através de aparelhos privados de hegemonia, de convencimento e mercantil filantropia, cede o passo para a extrema-direita, então, nascente. E cede o passo na direção, no sentido de quem formula
na formulação. E isso é visível nos aparelhos privados de hegemonia da própria Globo, porque a Globo a Globo não à toa tem a sua grande fundação, a Fundação Roberto Marinho, que também dirige o Todos pela Educação, que também dirige que ganhou um monte de dinheiro fazendo convênios com a prefeitura do Sérgio Cabral, que ninguém mais falou de Globo. A Fundação Roberto Marinho vai estar agindo, principalmente no âmbito da cultura e da educação, né, fazendo museus, por exemplo, com dinheiro público, bom, tem outras coisas. Porque quando a gente começa a falar, dá vontade de falar de uma porção de coisas, mas todo mundo viu que o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo em São Paulo, né? Um museu novinho, novo em folha, pegou fogo. Todo mundo se apiedou, mas ninguém culpou a Globo, por intermédio de quem aquele museu foi construído, né? Da Fundação Roberto Marinho e tantos convênios. Agora, quando pegou fogo no museu da UFRJ, que o governo não mandava dinheiro, que era um museu histórico, que se sabia e se pedia há milênios, que o reitor pedia recursos para tomar cuidado e que ninguém mandava, foram direto culpar a universidade pelo incêndio. Para vocês terem uma ideia do que significa um aparelho privado de hegemonia e como pode jogar para lados aparentemente completamente diferentes, mas sempre voltados para o interesse, seu próprio interesse ou para o interesse de um grupo empresarial. Mas, em suma, apesar do peso que a Globo botou, a própria Globo foi deslizando. Não é que ela deslizou para a extrema-direita, é que ela entregou a condução para a extrema-direita. Vamos ser francos. Ela não tem problemas com a extrema-direita. Ela não gosta muito, porque eles são assim, nem sempre eles são muito bem educados. Mas, naquele momento, eram eles e ele entregou. Basta lembrar o Instituto Millennium. Todo esse grupo que está na extrema-direita hoje, na Jovem Pan, estava na Globo. Bom, portanto, tem uma mudança de condução ali. 2015 é uma mudança de condução. E é uma mudança de condução que não faz desaparecer os aparelhos de convencimento, mas sobe os aparelhos de extrema-direita que têm um perfil muito mais truculento e se aproximam das igrejas, né, que já têm um perfil tradicionalmente conservador e que, nesse momento, vão se aproximar ainda mais. Mas a aproximação deles só vai estar completada com o Bolsonaro. Então, a gente tem aí um movimento que são múltiplos movimentos onde, de fato, se a gente, para dizer a palavra clara, a burguesia manda, mas não consegue comandar. Ela não tem uma voz. Muito boa essa metáfora, Virgínia. Virgínia, muito boa essa metáfora. Repete para a gente aí de novo. Ela manda, mas não exatamente comanda. Ela não tem nem a caneta na mão naquele momento, 2014, 2015, 2016, e tem pressões internas. Aqueles que ela corrompeu para comprar, os parlamentares, também são corrompidos entre eles e também acham que mandam, porque também, repara, a gente volta para a bateção de cabeça de 2015. Você tem razão, o Temer é quem vai fazer. O Temer é o homem que joga a bola de neve. Ele diz: eu sei como joga a bola de neve. E uma das razões de jogar a bola de neve era estancar a sangria da Lava Jato. Não esqueçam. Não dá para esquecer, porque se a gente esquecer alguns desses elementos, era um dos elementos, não era o único. E a previsão era Aécio na presidência. De alguma maneira, era pegar o pacote que já estava pago e rearrumar. Acontece que essa ascensão da extrema-direita ganha também no cenário internacional. Vamos lá, voltar. O Temer, quando dá o golpe, o governo nos Estados Unidos é Obama e aposta na Hillary. E o Temer ficou torcendo publicamente pela Hillary, vendo a contagem das eleições dos Estados Unidos.
quando venceu o Trump, essas forças de extrema-direita ganham agora um desenho internacional em grande escala. Seguramente já tinha apoio antes dos grupos, tinha apoio do Grupo Atlas, dos irmãos Koch, tinha apoio externo da extrema-direita dos Estados Unidos, mas o governo Trump dá um novo salto, tanto que a primeira coisa que o Temer fez foi voar para os Estados Unidos para ir lá fazer genuflexão diante do Trump. A partir daí, a gente... Eu não falei de Forças Armadas até aqui, mas até porque, até então, as Forças Armadas estavam ainda razoavelmente silenciosas. A partir do golpe é que elas vão ganhar latitude. E quem vai ganhar latitude nas Forças Armadas? A extrema-direita das Forças Armadas. Quer dizer que as Forças Armadas têm uma esquerda? Não faço ideia. Não acredito que não. Mas, com certeza, a formação, a educação das Forças Armadas ficou na mão da extrema-direita o tempo todo. E eu acho que isso vem sendo, hoje em dia, bem estudado e bem demonstrado. Bom, então, repara, o Bolsonaro foi o resultado, por um lado, do excesso de mando e da impotência de comando dessas burguesias. Elas têm excesso de mando, mas elas não conseguiram articular as formas partidárias, elas devastaram as formas partidárias. Eu falei aqui da devastação por corrupção, mas não foi só isso. Também a atitude dos aparelhos privados de hegemonia de convencimento solapam os partidos políticos, e solapam no mundo inteiro. Então, lógico, qual o problema que a gente tem hoje? A gente tem que os aparelhos de convencimento continuam funcionando. Eles preferem um fascismo contido de segundo grau e uma autocracia velada numa forma corrompida da democracia do que fascismo. Eles temem o fascismo. Porém, temem o fascismo, mas temem mais ainda qualquer possibilidade de avanço popular. Então, como esse é o pânico, esse é o ponto de união, e como eles já fizeram o que fizeram até aqui, não tem como voltar atrás. O que eles estão fazendo é nutrindo o ovo da serpente, o ovo fascista da serpente. Então, a gente tem a Globo criticando o Bolsonaro genocida de um lado, mas de outro dizendo que precisa de mais reforma. Cadê a reforma? Cadê a extração de direitos dos trabalhadores? Cadê a privatização, né? Cadê a privatização da Eletrobras? Está andando devagar. Cadê o fatiamento da Petrobras? Está andando devagar. Exatamente. Então, a gente tem um monstro. A gente tem um monstro diante de nós. Para ser bem curta e grossa, se alguém acha que pode confiar nas burguesias brasileiras para enfrentar Bolsonaro, deve lembrar que foram elas que o colocaram. Deram o endosso, o aval, chuparam a fruta e estão tentando ainda comer o caroço, que somos nós. E fizeram isso também em 64. As condições são bem diferentes de 64 e de hoje, mas... porque 64 não era fascista, era ditatorial, mas não era fascista. Agora nós temos, de fato, um presidente de perfil fascista, e isso é alguma coisa muito inquietante, e é para se inquietar mesmo. O fascismo é mobilizador, ele precisa mobilizar suas bases. Então, as burguesias brasileiras, historicamente, são mais ditatoriais do que mobilizadoras, mas gostam de uma tortura. Virgínia, eu fiz essa pergunta porque eu sabia que você ia fazer isso tudo para a gente, Virgínia, tanto para mim que estou aqui aprendendo, como para quem está nos assistindo também.
Eu, reforçando o que a Virgínia falou, tem muitas hipóteses, a Virgínia sempre me lembra disso, que às vezes eu passo, nossas conversas, vou confidenciar aqui, aí ela fala assim, Dudu, mostra o caminho, explica mais devagar, desacelera, onde é que você viu esse dado, onde é que você viu essa coisa, essa hipótese que você fez aqui, você está se apoiando em quê? Então a gente fica 3 horas, não é por acaso. Um baiano aqui acelerado, e a Virgínia, essa hipótese aqui, normalmente seria o contrário, né, Dudu? Na mitologia. Na mitologia, queria bem preconceituosa. Bem preconceituosa. Não, mas você é um aceleradão, né? Esse é o grande sociólogo que já faleceu, o G. Espinheira, fez uma profunda crítica ao mito da baianidade, que ela foi construída nos anos 20 e 30, exatamente pela dificuldade de avanço daquelas burguesias do açúcar, e como você vai criando uma identidade associada à cultura e o turismo como um instrumento importante, que vai consolidar isso é o Antônio Carlos Magalhães, que ele vai, inclusive, se tornar midiático, coronel midiático. Mas é interessante isso, que isso tem a ver exatamente com essa discussão que você fez dos aparelhos hegemônicos, como você vai construindo indivíduos para se manter formas de dominação. Mas aí, voltando a esse ponto mesmo, Virgínia, aí a Virgínia, tudo isso que ela falou, com todo o cuidado que ela fez, mas é um elemento fundamental para entender a nossa contemporaneidade, o tamanho da nossa crise, a encrenca que a gente está. Virgínia, eu vou abrir para mais umas 2 ou 3 perguntas no máximo, eu sei que você já está cansada, 2, 3 no máximo, e eu já, de antemão, já vou agradecendo pela conversa. Aqui, né? Quase 2 horas que a gente está aqui conversando. Estamos 1h e 36 já nesse papo, passou rápido, para mim passou muito rápido, assim. Eu já vou agradecer de novo por essa aula e muito obrigado por estar aqui no Diário. Pelo que eu tenho visto aqui, as pessoas têm gostado muito, eu aprendi muito, sempre aprendo muito, e é sempre uma honra conversar. Posso dizer que é uma honra ser seu amigo, Virgínia. Acho que eu posso falar isso muito claramente, posso falar isso ao vivo aqui para todo mundo. Deixa eu ver se o Bicalho está aqui também, ver se tem alguma pergunta, algum ponto aqui, Bicalho. O Bicalho sempre está aqui com a gente nesse... Ele podia aparecer também, né? Ele aparece, mas sabe o que acontece? Ele falou que só aparece de 10 em 10. Ele apareceu no filme de 60, só veio no 70, entendeu? Ele tem essa conversa fiada que fica. Deixa eu ver um aqui. Aqui tem um aqui... Opa, já vou até botando aqui, enquanto o Bicalho está olhando algumas questões, qual a diferença de um regime de caráter ditatorial e de um fascista? Acho que é importante, porque a esquerda, em alguns momentos, claro, politicamente, chamava meio que fascismo, e aí agora realmente apareceu um fascista de verdade, e acho que é importante separar essas 2 dimensões. Queria te ouvir, Virgínia. Antes de eu começar a responder, eu vou recomendar que vejam todas as lives do Demian Mello. Demian Mello tem feito uns estudos sobre fascismo excelentes e muito cuidadosos, assim, com uma bibliografia aprofundadíssima. São o Demian Mello e o Gilberto Calil, que eu já citei, os dois têm uma experiência muito importante de estudo nessa área. E eu vou simplificar aqui a resposta. Claro. Eu vou simplificar de uma maneira para ser bem clara. A ditadura empresarial militar imposta em 1964 no Brasil, né, e reafirmada em 68, né, ainda endurecida em 68, ela jugulou todas as formas de mobilização. Ela fez uma mobilização antes, né, da família com Deus pela propriedade, etc., e depois arrecadar ouro para o Brasil, que roubou-se muito ouro ali naquele negócio, e acabou-se. Ela era uma ditadura. As ditaduras, principalmente as ditaduras militares, têm uma das características o controle da mobilização popular, o esvaziamento de qualquer mobilização popular. Diferentemente tanto do fascismo clássico quanto do próprio nazismo, em que o processo de fascistização se dá com intensa mobilização das bases fascistas. Então, se trata de levar para as ruas fascistas, se trata de desatar uma violência
paraestatal, não necessariamente estatal, enquanto as Forças Armadas era violência de Estado, fazendo terrorismo de Estado, foi isso que eles fizeram, né? Quer dizer, era organismos do Estado agindo como terror, na tortura, no assassinato, etc., e não como agentes legais do Estado, o fascismo tende a ter uma componente mobilizadora. E essa componente mobilizadora historicamente, se apoiou bastante em situações onde havia grandes massas populares, também sem contratos de trabalho, sem emprego, especialmente camponeses que tinham sido expropriados durante a guerra e soldados voltando da guerra, depois da desmobilização da Primeira Guerra Mundial, que vai ter efeitos muito dramáticos, tanto na Alemanha quanto na Itália. Então, essa diferença é uma diferença fundamental. O fato, tanto da mobilização quanto do apoio apoio armado, o famoso apoio dos bandos armados, que no caso brasileiro, a gente sabe que são as milícias, são formas milicianas, e que estão avançando, e de jagunços, né? Que não são mais jagunços, mas que continuam existindo, não é uma característica só do Rio de Janeiro, é uma característica do país inteiro. Basta lembrar São Paulo e o seu PCC, e os acordos com o PCC, basta lembrar o que acontece nas fronteiras do Paraná, e eu estou falando do Paraná e não do Paraguai, nas fronteiras do Paraná com o Paraguai, onde bandos ali operam assim, com a maior tranquilidade de um lado para o outro, e não é o Paraguai quem estimula. Isso vem, a direção brasileira, ou várias patentes militares das Forças Armadas que, na reforma, se convertem em empresários de segurança, tanto para o setor do agro quanto para o setor urbano. Então, a gente tem um volume de paramilitares muito grande. E esse governo, eu fico muito irritada quando alguém diz que esse governo está armando o povo. Não está armando povo nenhum. Está armando bandos armados que estão armados agora até os dentes. O povo não está armado. Se tivesse o povo armado, a gente teria outra configuração. A arma é alguma coisa caríssima e mesmo a facilitação que ele está fazendo é a facilitação para os bandos armados e não a facilitação para o armamento do povo. Essa é outra história, essa é outra discussão. Acho que deu para diferenciar, né? Não estou te ouvindo, Eduardo. Estou com o microfone fechado. Fiquei aqui para não... Virgínia, vou fazer a última pergunta, que a gente já está te explorando demais, muito tempo já. O Silvio Santos faz a seguinte questão. Professora Virgínia, não pensa que a democracia, em qualquer termo, virou um discurso esquizofrênico para o projeto de hegemonia da burguesia em meio a uma evidente crise? Que é a questão da discussão democracia, também. Você acha que só sou eu que faço pergunta? É complicada, né, Virgínia? O pessoal aqui também faz pergunta sim, Virgínia. Não, tá ótimo, a questão é excelente. Silvio, eu sempre tomo muito cuidado com essa questão, porque a gente tende a responder com as tripas, né? E a gente precisa responder com as tripas, com o coração, com a cabeça e passando pelos três várias vezes. O que é a democracia? Democracia é o quê? Democracia, a meu juízo, é uma reivindicação de controle popular dos processos produtivos e dos processos de organização da existência. Democracia não pode ser isso que a burguesia propõe, que é divisão de poderes e um sistema eleitoral. Isso aí não é democracia. E mesmo isso que eles propõem, mesmo isso, essa coisa rebaixada que as burguesias propõem como democracia, eles não obedecem.
e vem curto-circuitando isso explicitamente. Então, eu acho que a gente tem. Eu vou aqui lembrar da expressão do Engels, da ditadura do proletariado, quando ele está falando da Comuna de Paris. A Comuna, e toda vez que ele fala isso, ele lembra. Vocês querem saber o que é a ditadura do proletariado? Olhem para a Comuna de Paris. E o que é a Comuna de Paris? É uma democracia na qual o Estado, como forma de dominação de classes, desaparece. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente tem de fazer sempre lembrando que os nossos clássicos jamais defenderam a democracia, ponto. Tampouco jamais atacaram a democracia, ponto. Eles jamais defenderam, porque uma democracia, ponto, é simplesmente sinonimizar a farsa que se instaura, porque as conquistas que a gente tem do que se chama democracia são conquistas de lutas populares. Não teve nenhuma dessas que não fosse conquista. E não tem nenhum momento que essas conquistas ditas democráticas não tivessem sido alvo de ataque feroz das classes dominantes. Então, eu, pelo menos, considero que o marxismo, quando pensa ditadura do proletariado, pensa a democracia das grandes massas na decisão sobre o conjunto da existência. E não posso me deixar enganar por um monte de termos que vão tentando agregar e, de alguma maneira, enganar. Não há democracia sem socialização do processo produtivo. Não há. Não há democracia se não houver definição do processo produtivo pelas grandes massas. Não há. E você acha que é democracia nos Estados Unidos, ou que é democracia na França, ou que é democracia na Inglaterra? É melhor do que aqui. É um parâmetro de análise muito frágil. Sim, o que tem lá é um regime legal de um Estado de Direito que, até certo ponto, obedece ao Estado de Direito. Até certo ponto. Porque também lá o conjunto das burguesias atacou brutalmente os trabalhadores com comportamentos fora do Estado de Direito e depois legalizou pela sua capacidade econômica. E além de todo, a burguesia tem dos trabalhadores e também para fora, né? A forma como o imperialismo se configura na forma de acumulação primitiva brutal na África, na América Latina, sem falar dessa dimensão ainda. Virgínia, maravilhoso. Realmente, brigadão por aceitar esse convite. Agradecer muito pela sua... O pessoal aqui está elogiando muito. Eu gostei muito, foi muito bom. Há muito tempo eu já tinha falado com você que o diário, para a gente vir conversar aqui, eu acho que foi uma conversa-aula maravilhosa, realmente, e vou te perturbar mais para aparecer mais aqui, para a gente pegar essas últimas hipóteses ali, destrinchar mais ainda. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Eu queria agradecer, eu vou fazer uma de youtuber que eu tenho que fazer aqui, depois eu vou passar para você comentar, marquem o sininho, compartilhem. O Demian, como a Virgínia falou, teve aqui no Diário número 57, quem não assistiu, assista de novo. A gente vai, qualquer coisa, colocar alguns textos que a Virgínia achar interessante no link aqui embaixo. Eu assisto os seus vídeos, viu? Deixa eu fazer propaganda, marquem o sininho mesmo e acompanhem. E com o Demian está excelente. Então, vejam, assistam, porque aliás, tem muito. Como eu assisto todos, eu não vou falar dos 60, né? Mas é um canal importantíssimo para os debates que a gente está tendo, né, Eduardo? Você sabe da importância do que você está fazendo. Isso, a gente vai... Acho que é o papel da universidade pública aí, no caso desse programa dentro do canal do Instituto, porque, inclusive, o canal do Instituto tem diversidade, né? Tem essa discussão que a gente faz aqui, mas tem uma discussão que é de macro, tem uma discussão que é de micro, tem uma discussão que o Bicalho faz da questão da energia, que junta com a economia política, tem outros que vão fazer mais ou menos, mas, assim, o papel da gente é exatamente levar essa... Socializar, né? Socializar e sair dos muros da universidade e socializar as nossas conversas, divergências, convergências, que eu acho que isso é importante
para formação, para compreensão da realidade. Acho que isso é o fundamental. Acho que isso. E aí eu queria novamente agradecer muito, Virgínia. Eu posso dizer aqui, pô, Eu sou que te seu fã mesmo. agradeço, Eu sou Eduardo. seu Isso aqui fã, é Virgínia, muito então eu vou bom a parar gente com estar isso. junto. Viu? Eu vou passar a palavra final para a Virgínia e boa noite a todos. E se cuidem, usem máscara, se previnam, a pandemia ainda continua firme e forte. E é isso. Virgínia, suas palavras finais. Bom, eu queria te agradecer, Eduardo, de estar aqui. De fato, a gente já é amigo há vários anos, a gente tem longos papos, e eu acho que o trabalho que você vem fazendo é um trabalho extraordinário, e a universidade precisa ser o lugar do debate, da seriedade da pesquisa, mas uma pesquisa que sabe do que está falando, está estudando, está enfrentando, porque enfrentar o fascismo não é uma brincadeira. E nós estamos enfrentando uma devastação que não tem paralelo na história do Brasil, e nós estamos enfrentando um mundo que caminha em direções que são ainda muito inquietantes. É o mínimo que se pode dizer. Então, eu que te agradeço, Dudu está aqui, muito bom. Faz de conta que a gente está comendo um peixe, né? Aquela E um muqueca, né, Virgínia? camarão. Aquela muqueca que eu tô te devendo, né, Virgínia? Tá bom. Faz de conta, faz de A conta. Virgínia cobrou ao vivo a muqueca, tá, pessoal? Agora não tem jeito. E acho que a Virgínia trouxe esse ponto e até tentando dar risada, que não é da situação, mas descontrair, porque ao mesmo tempo acho que esse momento é muito difícil, muito profundo, de certeza, e ao mesmo tempo a necessidade de, não só de conhecer, mas de resistir, de resistir e de reconstruir. Eu acho que isso... De enfrentar. E de enfrentar. O fascismo tem que ser enfrentado. Eu acho que isso que é fundamental. Mas é isso, pessoal. Boa noite a todos e bom final de semana. Abração.